Olá, alunos da sexta série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 1 do Aprender Sempre, volume 2. Então vamos lá. Aula 1, construindo o conceito, a entrevista. 1. Realizando uma entrevista espontânea. A. Caro estudante, você já foi entrevistado ou entrevistou alguém? Pois bem, essa será a nossa tarefa inicial. Para tanto, forme dupla com um colega e, de comum acordo, escolha um tema de preferência de vocês: games, televisão, esportes, filmes, culinária, música. Feito isso, é hora de criar as perguntas. A primeira será feita acerca da vida pessoal do entrevistado. Qual o seu nome? Onde nasceu? Em qual a sua idade? De qual componente curricular você mais gosta? O que você gosta de fazer fora da escola? Qual é o seu hobby? As demais perguntas serão criadas por você acerca do tema escolhido. Faça mais 3 perguntas no tempo de 3 minutos. Agora vamos à entrevista. A ideia aqui é que um estudante de dupla entreviste o colega e depois os papéis sejam invertidos. O entrevistado vire o entrevistador e vice-versa. Lembre-se que o tempo de duração de cada entrevista é de 5 minutos para cada entrevistado, 10 minutos para a dupla. B. O que você achou da entrevista? Você gostou mais de ser entrevistado ou mais de entrevistar? Aí, novamente não, né? É uma resposta pessoal sua, ok? C. Para você, qual é a diferença entre ser o entrevistador e ser o entrevistado? Os dois têm a mesma função? Resposta: o entrevistador é o responsável por elaborar e fazer as perguntas, e o entrevistado é quem conhece um determinado tema e pode dar uma opinião sobre este. Portanto, ele tem funções diferentes. D. Você considerou importante definir o tema da entrevista antes de ela acontecer? Justifique sua resposta. Aí é uma resposta pessoal sua, mas é importante a gente reconhecer a necessidade de conhecer sobre o tema para elaborar as perguntas de uma entrevista. Entrevista Heispens, o artista brasileiro que nos faz refletir sobre o consumismo e felicidade. Paulo Gouveia é brasileiro, nasceu em São Paulo, vive atualmente em Nova Jersey, Estados Unidos. Suas exposições que nos convidam a pensar nossos hábitos de consumo e a forma como aquilo que chamamos de conforto e certificações está prejudicando a natureza e os seres que nela habitam. E mais uma entrevista Hypness, fomos conhecê-lo melhor e despertar a curiosidade para apreciar de perto a sua arte. Hypness, como artista autodidata, que influência teve a infância e a cidade de São Paulo nessa busca por aprendizagem constante. Paulo Gouveia. Minha mãe era artista plástica e me ensinou muito. Aos domingos, ajudava ela a carregar os quadros para expor na Praça da República em São Paulo. E isso me influenciou muito no que sou hoje, no meu estilo de trabalho, além de ter começado a andar de skate muito novo, prestando sempre muita atenção nos desenhos, dos shapes e nas artes da cidade, o que despertou meu interesse pela arte. Os cenários variam, mas os personagens presentes no meu trabalho não facilitam identificáveis tanto pela paleta das cores como pelo rosto triangulares, em uma forma de ser reconhecido, independente da cidade ou país em que pinta. Como surgiu essa figura padrão? Sim, meus personagens surgiram quando fui retratar uma amiga e ela acabou ficando com a cabeça um pouco maior que o normal. No final, gostei da estética e acabei lapidando um pouco mais até chegar nesse estilo. Foi meio que naturalmente. Como é seu processo de produção, feito de improvisos ou meticulosamente pensado? Ele é pensado. Normalmente tenho algo em mente bem próximo do resultado final, mas às vezes tudo muda, inclusive o conceito. Na maioria das vezes, as coisas simplesmente fluem. Muitas das obras que apresentam em exposições têm uma forte vertente de reflexão e até crítica sobre a sociedade.
Considera que estamos em uma corrida por conquistas materiais que não nos servem de nada. De onde veio essa alienação? Não, nem todas não servem de nada, mas acho que grande parte da nossa alienação vem do nosso sistema econômico de consumo. Resposta: o tema da entrevista são as características das obras do artista plástico Paulo, isto é, fazer o público saber um pouco da vida dele e de sua arte. B. Quem é um entrevistador e o entrevistado? Resposta: o entrevistador é a revista Impnese e o entrevistado é o Paulo Gouveia. C. Como a entrevista é organizada? Parece haver um planejamento anterior. Resposta: a entrevista é organizada em forma de perguntas e resposta. Aparece também título, nome do entrevistador e algumas informações sobre o entrevistado. E sim, parece planejado, porque entende-se que o entrevistador pesquisou acerca da vida do artista e de maneira como ele faz a arte. D. As informações pessoais, como sobre a infância e a cidade de São Paulo, tiveram alguma importância na entrevista? Resposta: sim, porque a partir de algo que o artista viveu na infância, bem como de suas experiências pelas ruas de São Paulo, andando de skate, foram elementos que despertaram o interesse do entrevistado pela arte. 3. Refletindo a partir das atividades propostas. A. Com base na realização da atividade 1 e do que foi visto na atividade 2, qual é a finalidade de uma entrevista? Resposta: a finalidade da entrevista é obter informações acerca de determinado tema ou mesmo sobre a vida de uma pessoa que em alguma celebridade ou alguém importante na sociedade. B. Quais são as semelhanças e diferenças da entrevista espontânea realizada por você e da entrevista feita pela Imprense? Resposta: as semelhanças encontradas são que ambas as entrevistas precisam de temática, são estruturadas em forma de perguntas e resposta. Já a diferença são que a primeira foi oral, em sala de aula, informalmente, e a segunda escrita e publicada em uma revista. Aula 2. Conhecendo mais de perto o gênero textual entrevista. 1. Conhecendo mais o gênero textual entrevista, leia o texto a seguir e depois responda aos questionamentos. Faça arte, não leia. Além de artista talentosa, Nina Palin é voz ativa na luta por uma cultura livre. A animação Cita Sings The Bruce, seu primeiro trabalho lançado sob uma licença livre, foi um sucesso tremendo. Sua tirinha mais recente, Mimi and Anism, é um delicioso e provocativo inclusão pelo problemático da propriedade intelectual. Desde 2009, artista residente do site castcopyright.org, onde escreve e desenvolve projetos ligados ao tema e ainda tem um blog. Nessa entrevista concedida por e-mail, Nina fala ao nosso colaborador André Sonic, jornalista e fotógrafo formado pela PUC São Paulo, sobre seu envolvimento com a cultura livre, das suas impressões negativas sobre a lei de copyright e demonstra todo o seu desapontamento com a licença Creative Commons. Licenças são a solução errada. A arte é a solução. Faça arte, não leis. O recado está dado. Baixa cultura. Quando começou seu interesse por cultura livre? Nina Palin. Por um bom tempo, eu achei que os termos de copyright eram extensos demais e a lei deveria ser revista, mas não tinha entendido realmente o que era cultura livre até outubro de 2008, depois de meses no circuito de festival com a minha então ilegal animação. Cita Sings The Bruce. Cultura livre me parecia um conceito muito audacioso para que eu pudesse pensar sobre numa manhã. Eu finalmente saquei. Tornar livre seu trabalho seria melhor para ele. E passei o semestre seguinte preparando o lançamento livre e legal
de CCTB. Isso aconteceu em março de 2009, quando por fim eliminei todas as licenças necessárias por $700.000 pago no meu bolso. BC. Explique resumidamente por que os artistas deveriam tornar livre sua obra. NP. No meu artigo How Free Your Work, por que os artistas deveriam tornar livre seu trabalho? Para tornar mais fácil possível seu compartilhamento, o mais fácil possível para que atinja os olhos, orelhas e mente, de modo que ele alcance um público para tornar mais fácil possível que o apoio deste público, inclusive monetário, chegue até o artista. Mas não podemos culpar o Creative Commons, o programa é lei de copyright. Nada por corrigi-la neste momento, até mesmo a licença SSO, que é uma tentativa valiosa de pular fora de copyright, não funciona na prática. Como a minha experiência com Film Board of Canada mostrou mesmo, após colocar citas sobre SSO, seus advogados se recusaram a aceitar que o filme realmente estava em domínio público e me fizeram assinar uma liberação para que seus cineastas se referissem ao meu filme. Eu estarei para sempre sobrecarregada com uma papelada de permissões, mesmo utilizando SSO. Provavelmente foi continuar utilizando-a e, claro, mas não tenho nenhuma expectativa de que vá funcionar como deveria. BC. Como ganhar dinheiro? Parece ser uma das principais preocupações que os artistas têm quando escutam alguém dizendo torne livre seu trabalho. Esse medo é justificado. Você recuperou todo o dinheiro investido em Cita Sixten Bruce? Não, esse medo não é justificado, mas sua pergunta é exatamente tendenciosa. Você recuperou todo o dinheiro investido em Cita Sixten Bruce? Como se com copyright? Ponto. De onde as pessoas tiram a ideia de que colocarem em algumas coisas, isso magicamente irá gerar dinheiro. Não acontece assim. Se acontecesse, eu apoiaria plenamente o copyright e seria rica. Você mencionou recentemente que CCTB está ganhando domínio público. Embora agora você esteja finalmente livre de burocracia legais envolvendo copyright, e essa mudança possa dar mais visibilidade a seu filme, por outro lado, isso pode favorecer o aparecimento de obras derivadas com sucessos com licenças restritivas, por exemplo, um livro baseados, publicado com todos os direitos reservados. Como você coloca na balança essas consequências? Bom, honestamente, eu não me importo mais. Vamos apenas soltá-lo por aí e ver no que vai dar. Se alguma coisa terrível acontecer, porque eu compartilhei meu filme livremente, irei aprender a partir disso. A sua próxima animação, Senden Masterson, também será colocado em domínio público. Estará sobre SS ou CCBI-SA, provavelmente sobre SSO, mas isso depende de quem vai acontecer. Como cita de alguma coisa nos próximos anos me mostra que não foi uma boa ideia tê-lo colocado em domínio público, o que em dúvida bastante repenso a licença. De qualquer forma, pouco importa que a licença eu vou ou não vou usar, todo mundo deve ignorá-la e copiar o filme como quiser. A. Após a leitura do texto, assinale a alternativa correta quanto ao gênero textual ao que lhe pertence. A. Poesia. B. Música. C. Entrevista. D. Carta. Então, resposta: alternativa C. Entrevista. B. Quais elementos, características foram essenciais para você identificar o gênero textual a que corresponde o texto? Resposta: o texto é feito em estrutura de perguntas sobre um tema. Essas são feitas por um entrevistador, que foi o André Sonic, pela revista Propriedade Intelectual, e dirigida a um entrevistado, que foi a Nina Pallen. C. Que assunto é tratado no texto? Resposta: o texto fala sobre direitos autorais na arte. D. Qual é o ponto de vista da entrevistada em relação ao tema abordado na entrevista? Apresente um trecho que comprove isso. Resposta: o ponto de vista da artista em que não deve haver licença ou cobrança pelo material produzido pelo autor, ou seja,
Ela defende a cultura livre. Duas falas de Nina Palin que comprovam isso seriam: licença são a solução errada, a arte é a solução. E proteções anticópia colocam uma barreira entre o artista e a maioria das formas de apoio. E, a partir da resposta dada anteriormente, perceba que para Nina Palin, defender o seu ponto de vista, ela argumenta posicionando-se contra algo estabelecido, assim que argumento foi utilizado pela entrevistada. Resposta: a entrevistada cita Lady Copyright, dizendo que se ganha mais dinheiro sem o uso dela e com as licenças Creative Commons, desmontando todo o seu desapontamento com elas. F. Com base no que foi visto nessa aula e nos seus conhecimentos prévios sobre o gênero textual, entrevista, responda qual é o propósito, a finalidade do entrevistador da revista para com a entrevista. Qual é o meio de circulação dessa entrevista, desculpem. Resposta: o propósito do entrevistador é obter informações sobre um determinado assunto, no caso, direitos autorais na arte, e para isso convidando uma pessoa que tem conhecimento no assunto. O meio de circulação é o campo jornalístico, tanto na mídia, imprensa, quanto na digital. Irei encerrar o vídeo por aqui e logo mais colocarei a parte 2 e a continuação.